quando a gente estava estruturado, voltando a crescer, veio a pandemia. Eu me lembro que estava ligando para meu pai e programando uma viagem para Portugal. E ele, Pedro, peraí que eu tô escutando um negócio aqui em Portugal, porque ela veio de lá para cá, né? Um tal de um vírus, não sei o que, ninguém sabe o que é. O vírus, eu nem aí. Uma semana depois, chegou. Antes de chegar, comecei a acompanhar as notícias, né? Antes de chegar, eu comecei a ver que a coisa estava ficando grave por lá. E tava, tipo assim, o pessoal aqui tava meio que anestesiado disso aí, tipo assim, não, é negócio na Europa, não tem nada a ver aqui. E eu comecei a fazer as contas já. Se, gente, se esse negócio vier, eu olhava pro meu pai e começou a contar as prendas que estava tendo lá. Já tinha do restaurante, não sei o que, ou seja, acumulado pessoas, agrupado pessoas, não podia. Então, certo tipo de negócio tinha que fechar. E eu comecei a dormir de olho aberto, né? Meu, como é que vai ser? E aquele negócio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Apareceu um obstáculo aqui, cria a solução. Ajoelhar, ficar ali chorando, lamentando, você não vai ultrapassar. Então, assim, tem uma certa dor? Tem, mas você tem que gerar uma solução para aquilo. Uma semana antes de fechar tudo no Brasil, eu juntei os funcionários e falei assim, pessoal, vamos conversar sério aqui? Tá acontecendo isso. 3 ou 4 começaram a chorar. Um falou, tenho filho, como é que eu vou fazer, não sei o que. Pois é, ninguém sabia de nada, porque pensa, mandar fechar do nada, sem apoio nenhum, os custos estão aí, como é que faz? Aí, eu falei, cara, é gerar solução para tudo. Sentei com o meu financeiro, fechei dentro do escritório, um quadrinho de vidro, 2 vezes maior do que esse aqui. Coloquei o negócio todo lá. O que faturava, o que devia, o que tínhamos em estoque. Entrei no freezer com a blusa, calculei tudo que tinha porcionado. Se fosse vender, quanto é que gerava, tudo. Com isso, eu montei um cardápio. Eu pensei, se for fechar, eu vou ficar sozinho. O delivery vai funcionar. Eu tenho que fazer divulgação. Eu tenho que montar uns pratos que eu consiga cozinhar para atender na minha logística aqui de eu sozinho montar pratos e entregar a tempo. Eu tenho que fazer a combina das entregas e sobreviver isso aqui. Então, de um faturamento de 100, foi para 10. Mandei e-mail para todos os meus fornecedores, falei, não vou pagar nada daqui para frente. Quando voltar tudo normal, começamos de novo. Como eu tenho parceiros bons, nunca falei nenhum, todo mundo falou assim, beleza, Pedro, fica tranquilo. Falei, beleza então. Então bloqueei todos os pagamentos, salvei o que eu tinha em conta para conseguir olhar para os meus colaboradores e falar assim, olha, o que eu consigo fazer agora é isso aí aqui, ó. Tipo, você tem 15 dias a receber de férias, vou adiantar. Para você. Adiantei as férias nesse período. Para quem eu tinha que dar. Tinha que demitir gente. Não tinha jeito. A gente empresário hoje, que a gente demite hoje para poder contratar amanhã. E o pessoal não entende isso. E começava a olhar para a gente para dizer assim, cara, esse cara é mal, não sei o que mais. Meu, é realidade. Alguém tem que tomar uma ação nisso aqui. Então eu demiti quem eu precisava e fui fazendo revezamento de funcionário. 3 de férias, um ficava no caixa, atendendo o telefone, porque pedia, monitorando ali os pedidos para fazer entrega com o entregador. Vamos imaginar, você fazia um pedido de uma rabada. Você mora aqui no centro. Para as 8 horas. Me ligavam depois, mandavam uma mensagem dizendo que queria um pedido de um bacalhau no centro para as 10. Falaram, não, seu pedido vai às 8h30. Eu já tinha o teu para as 8. Que era a minha intenção? Pegar o mesmo transporte, encher ele o máximo de pedidos para poder otimizar ele. Então eu juntava os pedidos por região. Caiçaras, tudo lá para cima, pegava 3 ou 4 pedidos para as 9. 7 horas, tudo para o centro. E por aí fazendo. Com isso, primeiro mês ficou faltando 10 mil para empatar o jogo. Segundo mês empatou. No terceiro ficou faltando 5. Eu sozinho lá na cozinha. Dava 10h30 da noite, tinha uma pilha de frigideiras me esperando para lavar, porque não tinha tempo para lavar. Era fazer, embalar, fazia, embalava. Siga, vai. O cara vinha, chegava, já tinha outro pronto. Desse jeito. Eu pedi comida nessa época, eu lembro. Desse jeito. Chegava no final da noite, cara, esfregava tudo.
pegava o carro, subia, assim, não via ninguém na rua. Ninguém. E, sinceramente, eu gostei, em parte, muito desse período. Pela tranquilidade que era, pelo sossego. Tinha muita coisa boa, muita coisa legal nisso aí. As pessoas ficaram mais carinhosas umas que as outras. Tinha mais empatia. Se preocupavam mais. E a gente esperava que fosse continuar, né? Mas... Uma coisa interessante desse ponto que você trouxe, que às vezes a arrogância faz alguns negócios quebrarem. E isso que você trouxe ali é muito importante. Peraí, o negócio está dando certo, tá, mas aconteceu um desafio, a pandemia veio. Teve gente que tem um termo que às vezes eu uso que é fingiu demência. Fingiu demência é tipo, não vai e continua, aí às vezes não conversa com o colaborador, ou às vezes não conversa com o fornecedor. Na hora que o problema tá grande demais, eu gosto de dizer isso é como se fosse assim, ó, teve um desentendimento, tem que conversar no início. Se deixar para conversar depois, o negócio já foi... Igual um casamento. Igual um casamento, igual uma sociedade ou tantas outras coisas. Isso que você fez mostrou muita maturidade ali, de conversar com o fornecedor. É liderança, né? É liderança. E isso não é tão simples. Eu sei porque eu passei por um muito parecido, só que com outro negócio. Eu estava dando muitos treinamentos presenciais nessa época. E eu tive que... Não dava para dar o treinamento presencial mais. Eu tive que redescobrir, é aquilo que você falou, demitir colaborador. E o colaborador às vezes leva para o pessoal por falta de entender que não tem nada a ver com... Inclusive tem que contratar de novo depois. Eu achei fantástico esse exemplo, mostrando a liderança na prática, mostrando a humildade de, opa, peraí, tá acontecendo esse desafio, preciso conversar, não posso deixar para depois. E colocando como que foi o que você considera ser pontos importantes para um dono de restaurante ou dono de um negócio em relação à equipe, a construção de cultura, a construção de uma liderança? Fala um pouquinho mais sobre isso também. Mano, olha, para mim foi um choque de realidade quando eu cheguei no Brasil. Eu venho de uma cultura que trabalho é trabalho, não tem minha conversa nisso aí. Tem gente que não gosta de trabalhar também, mas numa equipe que já tem gente com anos de experiência, não tem meia conversa. Você trabalha ou você tá fora. E assim, tem muita gente trabalhadora guerreira no Brasil. Tem. Mas uma cultura muito sindicalista aqui no Brasil, eu achei. Muito protetora demais. No meu início, os primeiros 2 anos, qualquer coisa que tinha que discutir, eu escutava o pessoal falando, tinha que ir no sindicato. Eu, cara, somos nós aqui, não tem sindicato. O sindicato não sabe a nossa realidade aqui. Ele vai falar perante uma regra que é universal brasileira, mas a nossa realidade aqui é diferente. Tem detalhes aqui que nós que resolvemos. Sempre tentei mostrar para eles que estamos todos num barco só, cada um com um remo, e todo mundo tem que remar na mesma velocidade. Eu só estou na frente determinando o caminho, nada mais, eu estou remando junto. Se um ou outro está remando menos, hoje a equipe já dá uma cutucada nessa. Querido, vamos remar mais? Antigamente tinha que ser eu. Antigamente, se um estivesse remando menos, o que estava atrás remava menos também. Então foi através principalmente de exemplos, porque quando a coisa não acontecia, eu ia e fazia e mostrava. Um exemplo, precisa esfregar aquelas panelas ali. Eu pedia para esfregar, porque estava acumulando gordura. Estou dando um exemplo bobo, tá? Aí, esfregava mais ou menos. Assim, ó, vou te mostrar uma aqui, tá? Eu esfregava, mostrava desse jeito. Se não fosse mostrar, não fazia. Mas isso é um exemplo bobo, porque assim, a maior dificuldade mesmo era na hora da coisa acontecer. A gente prepara um dia todo de serviço para num prazo de 3 horas executar a venda. Que em simultâneo tem várias temperaturas, cheiros, barulho, pressão, estresse, correria, juntar 4, 5 pedidos. É cliente às vezes que vem para celebrar o aniversário, outro para se divorciar, outro não sei o quê, traz o emocional para dentro da empresa, traz o problema para dentro da cozinha. Você tem que se bloquear de tudo isso, fazer a coisa acontecer e muitas vezes, principalmente no meu início,
puxar pela equipe e dizer, vamos, 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 vamos. Porque era um negócio diferente. Ninguém sabia o que era risoto, ninguém sabia o que era bacalhau, muito menos uma churrasqueira a lenha, que hoje está até hoje lá. Tudo isso sincronizado, numa cultura que eu achei muito sindicalista. Eu comecei a olhar na contratação das pessoas para as virtudes, não para o que sabia fazer. Proativo, pontual, conversa rápido, é dinâmico. Conta a tua história, o que é que você já fez, o que é que você não fez. Porque quando eu comecei a trazer gente que achava que fazia, aí que dava mais problema. Principalmente a juventude, começou a vir com muito sangue no olho. Quero aprender, quero fazer. Então, ótimo. Então, hoje a equipe lá está, você conhece muitos deles, foi através dessa seleção aí, de olhar e, óbvio, testar, né? E a pessoa mostrar que é proativa, que quer aprender mais, que tem sede, que quer fazer acontecer. Ao mesmo tempo, uma pessoa, né? Tem emoções, tem carências, tem dificuldades, e é nessa parte que a gente, como líder, você não é só empresário, não. Você tem que ser, às vezes, pai, amigo, patrão, saber diferenciar a hora que você pode ser cada um, a hora que você tem que exigir, e tudo isso fazer acontecer um negócio, né? E chegar até onde está hoje. Eu gosto de dizer que tem pontos onde o ser humano é educado. Um deles é na família, outro na escola, outro na igreja, geralmente, e muitas vezes não passa por essa educação necessária para o negócio, que a empresa é o quarto ponto de educação mesmo, de pessoas. Na minha percepção, toda empresa é uma escola. Quem talvez esteja começando um negócio não consiga ainda entender com clareza isso. Mas você com um restaurante, pode ser que você contratou alguém para cozinhar. E aí a pessoa, sei lá, ela deixou sem sal a comida. Aí fala, não, mas ele é cozinheiro, ele tinha que saber que tem que colocar o sal. Mas se ele não foi treinado, assim, às vezes ele não sabe. E pode estar no dia ruim. Ele pode estar lá com o sal na mão, mas pensando que a mãe está no hospital. Daí, somos seres humanos. Isso acontece. Então, assim, errar faz parte. Não pode cometer o mesmo erro várias vezes, né? Errar humano, ficar repetindo o erro é burrice. Exatamente.